Saudações, pessoal. Aqui quem vos fala é o Anderson Ribeiro. Eu vou fazer uma leitura comentada aqui da primeira leitura que vai ser proclamada na celebração do 28º domingo do tempo comum. Essa aqui é a ilustração, né? Veja, tem aqui 4 pessoas com capuz, uma sem, né? Sem capuz aqui, com roupa. E aqui está Jesus Cristo, aqui, né? Conversando com ele, assim, falando. Essa ilustração aqui é relativa ao Evangelho, né? Que a proclamação do Evangelho nesse dia vai ser os 10 leprosos. 10 leprosos são curados por Jesus, mas só um volta, né? Essa aqui é a proclamação do Evangelho. Então, vamos lá. Vou fazer aqui então a leitura da primeira leitura aqui. Leitura comentada, né? Da primeira leitura. Então, vamos lá, aqui assim, ó. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, situando um tempo, né? Naamã, que é o nome, uma pessoa, o sírio. O sírio aqui está qualificando Naamã, ou seja, Naamã era sírio. O que esse Naamã fez naqueles dias? Ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Tá, mas por quê, né? Ele fez isso conforme o homem de Deus tinha mandado. Então tá aqui, ó, o homem de Deus, né, mandou ele descer e mergulhar 7 vezes no Jordão. Essa foi a ação. E então, daí o que aconteceu? Então, não está escrito, né? Mas é o sentido aqui, ó. Então, sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, né? Ou seja, aqui a pele, né? No caso dele, a pele, a carne, né? Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Isso aqui não é que ele rejuvenesceu, né? Igual a de uma criancinha. Não, é que a pele dele, no caso, ele sofria de lepra. Lepra, certo? Daí por isso que ele mergulhou 7 vezes, conforme o homem de Deus tinha mandado. E aí ele ficou purificado. Aqui, ó. Daí, né? Depois que aconteceu isso, vem a expressão aqui, ó. Em seguida. Depois que ele, né, ficou purificado, então, o que aconteceu? Ele pegou, né, em seguida, voltou com toda a sua comitiva. Então ele estava com uma comitiva. Voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Depois que ele foi purificado, ele voltou para junto do homem de Deus. E aí quando ele chegou no homem de Deus, né, ao chegar, ó, quando estava junto, ele apresentou-se e se mostrou diante do homem de Deus, diante dele, né, diante do homem de Deus, e daí disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, né? Pelo que aconteceu. Agora estou convencido. Agora ele se convenceu de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Esse senão aqui ele é diferente né? Ele é diferente se tivesse separado se, não. O sentido assim seria assim: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, somente o que há em Israel. Ou seja, não há outro, né? Não há outro que não seja o de Israel. Aí ele continua assim, ó, por favor, ele pede, né? Por favor, aceita um presente de mim, teu servo, né? Porque, ó, ele ficou curado e ele já pegou e já se proclama servo já, né? Do homem de Deus. Aí o que Eliseu aqui? Eliseu aqui é outro nome que aparece. Antes ele só estava se referindo aqui como homem de Deus. Então aqui, ó. Daí ele já aparece aqui, ó. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. Ó, nada aceitarei. Então ele, né, pela vida do Senhor a quem sirvo. A quem serve aqui no caso, o Senhor, né? A quem sirvo, nada aceitarei. E aí continua assim: E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa.
né? Naamã insistia, mas o homem de Deus, o Eliseu, ficou firme na recusa. Ou seja, ele não arredava o pé, ele recusava, recusava e não aceitava de jeito nenhum. Daí Naamã disse então: seja como queres, seja como queres. Então, já Naamã já viu, né, que não adiantava insistir, ele falou: Naamã disse então: seja como queres. Daí ele pede uma coisa ainda, ó. Mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, né? Ó, no caso ele faz um pedido aqui, ó. Mas permite que teu servo, no caso eu, né? Mas permite que eu leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar. Pois teu servo, no caso é Naamã mesmo, é o próprio Naamã quem declara, né? Teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses. Ou seja, ali, né? Pelo fato que aconteceu ali dele ficar curado, né? E visto ali, né? Que o Deus ali de Israel ali naquela época ali, né? Que estava ali que o centro ali da fé, da história da salvação ali, nessa leitura aqui, a leitura nos remete ali ao período, né, de Israel ali, existiam outros povos ali e tal, né, outras manifestações religiosas ali, né, mas assim, o, o Deus ali mesmo, ele estava presente ali em Israel, né, naquele momento. Daí tá, né? Teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. É sempre palavra, né, que a gente lê assim, né? Porque a gente não lê palavras do Senhor, que não é um conjunto de palavras assim, né? Não são palavras do Senhor. Obviamente, a leitura, né, ela tem uma inspiração divina, mas não é a coesão entre as palavras, a ligação entre elas que as faz ser do Senhor, é a própria palavra, né? Os próprios textos eles são inspirados pelo Espírito Santo, né? Eles têm inspiração divina, mas é a palavra do Senhor, porque é o próprio Deus quem nos fala, né? Por isso que se diz palavra e não palavras no sentido no sentido de que elas formam um sentido que a nossa mente, que a mente humana pode compreender. Por isso é a palavra do Senhor, porque é Deus quem nos fala, certo? Então vamos lá aqui. A princípio, o que esse texto nos parece? O texto nos parece aqui que, assim, o rapaz Naamã foi lá para esse homem de Deus aí, Eliseu, né? E daí ele pegou, tava com lepra, foi lá, conversou, daí ele mandou como se fosse como é que é o nome daquela palavra? Não é sortilégio, é superstição, né? Como se fosse um ato mágico ali. Ele desce 7 vezes no rio e aí ele pega e fica curado, né? Porque o homem mandou, porque o homem estava em sintonia com Deus, assim, né? Essa, essa coisa meio que supersticiosa, assim, né? Porque não faz o que ele manda e tal, né? E a outra parte aqui também, né? Ó, permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, né? É um negócio, né? Estranho, né? Sim, né? Mas enfim, né? Mas o que que acontece aqui? Naamã, eu vou passar agora para explicação. Não é explicação, né? Na verdade é contextualização aqui do capítulo 5 do segundo livro dos Reis. No primeiro, desde o primeiro versículo até praticamente o final dessa história aqui, né? Porque na minha Bíblia, que é a Ave Maria, tem o capítulo, né? O capítulo 5 e tem alguns subtítulos também, né? Subcapítulos do, desse capítulo aqui. Daí o capítulo 5, que é o que está aqui, antes ele tem uma explicação de como esse homem chega aqui a Eliseu,
E ainda depois disso aqui, que ele leva a terra lá, ele ainda tem uma outra parte, certo? O que que acontece então aqui? Naamã era general do rei da Síria, né? E ele sofria de lepra. Ok. Isso aqui, né? Por isso que fala ali, sua carne tornou-se semelhante de uma criancinha, ficou purificado. Ele sofria de lepra. Lepra é uma doença, certo? Doença de pele. E aí, o que que acontece? Certa vez, os sírios, eles fizeram uma incursão em Israel, na terra, lá no povoado, né, digamos assim, na cidade, no estado lá de Israel, eles fizeram uma incursão. Não sei se é no sentido de guerra nem nada, mas foi uma incursão, ou seja, eles passaram por lá e levaram uma jovem da terra lá. Não sei se foi como escrava, se foi como prisioneira, se ela foi junto, não tá muito explícito, eu não sei. Mas eles levaram essa jovem. Aí essa jovem que foi levada, ela estava servindo a mulher de Naamã. Aí uma vez, ela comentou assim com a ama dela, né, com a senhora dela, falou assim, mas se Naamã fosse lá visitar o profeta que mora em Samaria, com certeza ele ficaria curado. Aí, daí ele escutou isso, né, daí ele, bom, eu vou lá falar com o rei e ver se ele me autoriza, né, o rei da Síria. Aí o rei da Síria autorizou ele lá para Israel e mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel achou que ainda o rei da Síria ele tava, né, ele tava querendo, tava com alguma outra intenção, né? Porque ele falou: "Como é que eu posso curar alguém da lepra, né?" Daí aparece esse Eliseu aí. Daí Eliseu fala assim: "Não, manda que ele venha para mim que eu curo ele da lepra, né?" Daí tá. Aí Eliseu falou isso. Daí, o que que acontece? Naamã foi se preparar para a viagem. Daí ele pegou muitos talentos de prata, né? 10 roupas de festa e partiu com uma comitiva, né? Com os criados dele e tal, lá, os camelos, tudo mais, né? Aquela região lá. E partiu. E foram. Foram de. Também jumentinho, né? Que o texto fala que o jumentinho. Foram lá para Samaria, né? Para onde lá o profeta morava. Aí chegando lá no profeta Eliseu, Eliseu manda o seu servo ir lá receber Naamã, né? Aí tá. Aí o servo fala bem assim, ó, o Eliseu, meu senhor, ele mandou você pegar e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Que depois daí você vai tá curado da lepra. Daí nisso, Naamã ficou brabo, ele falou: "Ah, mas os rios de Damasco, os rios da Síria não são melhor que os daqui? Que esse aqui tem de mais, né?" Ele ficou brabo e saiu. O texto diz assim, da minha Bíblia, diz encolerizado. Ele saiu encolerizado da presença dele, né? E foi. Aí quando ele estava lá no caminho, Naamã, o servo de Naamã disse para ele assim: "Bom, meu senhor, mas veja bem, por acaso, se o profeta tivesse te mandado fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Aproveita." Ele não usa a expressão aproveita, né? Mas ele falou: ele te pediu uma coisa fácil, vai e fazes, né? Vai e faça. Aí de certo, o texto também não fala, né? Mas de certo Naamã refletiu, né? Bom, pois é, né? E tal. Aí ele pegou e foi. Daí começa essa leitura aqui, ó. Daí ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, ficou curado da lepra. Aí o que acontece aqui? Eliseu, né? O Eliseu, ele é sucessor do profeta Elias, né? O homem de Deus e tal. E essa aí é a história. Aqui daí depois dessa parte aqui, ó, né, que ele fala assim, ó, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Ele ainda fala o seguinte, ele ainda fala que pede perdão ainda, né, porque
quando ele voltar para a terra dele, quando ele voltar lá para a Síria, ele vai precisar entrar com o general no templo do deus lá do que o general da Síria adorava, né? Vai precisar entrar lá e se prostrar, fazer todo o rito com o general, mas com o rei da Síria. Mas daí ele fala, ó, peço perdão, né? Porque veja aí, né? Veja bem a situação que eu me encontro e tal. E aí ele fala, não, mas vai, pode ir em paz, né? Daí ele vai em paz, mas não sei porque ele. Não sei o sentido mesmo porque ele quis levar a terra, né? Mas, em todo caso aqui, ele levou a terra. Da terra de Israel, não sei. Mas, né? Então é isso aí. Esse é o contexto da primeira leitura, contexto bem textual mesmo, sim, né? Que é a única coisa que eu posso fazer mesmo. Mas é isso aí, essa é a minha contribuição, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir. E agora eu vou passar para o próximo vídeo. Obrigado.